Bom, pessoal, acho que a gente pode começar, né? Hoje, nosso segundo encontro, nossa segunda aula é sobre fonética e fonologia. Então, nós vamos ver alguns conceitos da área da fonética, dos estudos fonológicos, também sobre acentuação e separação silábica. É um conteúdo, assim, eu diria um pouco mais tranquilo da parte da língua portuguesa, e que é bastante importante aí, então. Vou colocar aqui para vocês os nossos slides. Lembrando, pessoal, que esse material também já está lá no Classroom, já está disponível para vocês, tá? Pode acompanhar, pode revisar o conteúdo quantas vezes vocês quiserem. Então, fonética e fonologia. Vamos lá, o que nós vamos aprender hoje na aula? O que é fonética e o que é fonologia? O que é fonema, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos, a divisão silábica, a translineação e a classificação das sílabas. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ver tudo isso. É conteúdo que está na apostila de vocês lá da página, no finalzinho da página 27 até a página 30 e até a página 30. Isso. Então, primeiramente aí, o que vem a ser a fonética, né? Fonética, então, é o estudo das particularidades da pronúncia de cada falante, isto é, como que as consoantes, como que as vogais, as palavras de um modo geral são pronunciados. Então, a fonética, ela fica responsável pelo estudo da fala, né, da pronúncia das palavrinhas. Então, por exemplo, né, existem algumas regiões que falam que os falantes dizem porta e outras que falam porta. Embora eu tenha essa diferença na fala, na pronúncia da palavra, a palavra não deixa de ser a mesma coisa, né? Leite e leite é a mesma coisa. Então, quando eu falo de estudos da fonética, a unidade básica aqui é o fone, tá? A unidade básica de estudo da fonética. Não é esse o nosso foco aqui hoje. Nós vamos focar na fonologia, que é o estudo dos sons da voz, a maneira como os sons se organizam em uma linguagem, tá? Isso é fonologia aqui, a gente falando de língua portuguesa, então aqui a gente não está falando só da diferença de sotaque, né? Fonologia, vamos dizer, fonética seria essa diferença de sotaque que a gente tem dentro da mesma língua. E a fonologia vai ser o estudo dos sons dos fonemas, tá? O que é o fonema? É a unidade básica de estudo da fonologia, ou seja, é o som de cada letrinha que a gente conhece, tá? Então, por exemplo, quando nós vimos ali que a palavra leite e leite, embora seja pronunciado diferente, é a mesma palavra. Agora, se eu troco um fonema por outro, aí aquela palavra vai deixar de ser a mesma, vai ser uma outra palavrinha. Então, nós temos, por exemplo, aí, pato e bato, amor, ator. Então, o que a gente chama, né, na parte escrita de letra, o som que ela emite é chamado de fonema. Então, nós temos aqui o fonema P e depois eu tenho ali o fonema B. Muito importante isso aqui, pessoal, não confundam. Fonema não é letra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, aquele famoso ditado. Então, fonema é o som que a gente ouve de cada letrinha. E letra é a representação gráfica desse som. Então, a escrita ali de uma determinada letra não quer dizer que seja um mesmo fonema. Eles não são a mesma coisa. Tanto que, na nossa língua portuguesa, nós temos aí 33 fonemas, porém a gente só tem 26 letras. Como que isso é possível? Então, nós temos aí algumas letras que existem no alfabeto que vão ter mais de um fonema, vão representar mais de um som. Por exemplo, aí a letrinha X, né, que às vezes vai ter o som de CH,
Às vezes ela tem o som de Z, às vezes ela tem o som de S, tá? Então são fonemas diferentes de uma mesma letra. Observe as palavras. Essa palavrinha aqui, ó, eu posso pronunciar ela de formas diferentes e ela vai ser uma palavra diferente de acordo com o que eu falar. Se eu digo olho, eu estou falando aqui, né, do nosso órgão aqui, o que a gente utiliza para ver alguma coisa. Se eu digo olho, aí já é o verbo olhar. Eu olho as estrelas no céu, né? Então, se eu pronuncio com o fonema o fechado, é olho, é um substantivo. Se eu pronuncio com o fonema o aberto, olho, aí já é outra palavra, seria aí o verbo olhar. Tá vendo só? A palavra aqui, ó, asa e azar. São palavras diferentes, as letrinhas ali são diferentes, porém o fonema é o mesmo. Quando eu falo asa e quando eu falo azar, eu tenho esse mesmo som de Z nas duas palavrinhas. Então são letras diferentes com fonemas iguais. E existem ainda algumas palavras que vai ter mais letras do que fonemas, ou mais fonemas do que letras, pode acontecer também. Por exemplo, aqui na palavrinha hoje. A palavra hoje, eu não ouço o som da letra H, né? A letra H, na verdade, em início aí de palavras, ela não tem som nenhum, ela não emite nenhum fonema, ela não representa nenhum fonema. Então, aqui, hoje, quando eu falo hoje, eu escuto o fonema da letrinha O, eu escuto o som, o fonema da letra J e da letra E, mas da letra H não. Então, eu poderia dizer aqui que eu tenho uma palavra com 4 letras, mas que só tem 3 fonemas. Então, por isso aí, gravem essa ideia de que fonema não é letra e vice-versa. Como eu tinha falado aqui anteriormente, a letra X, vejam bem aqui, a letra X representando diferentes fonemas. Quando eu faço a escrita de um fonema, eu devo colocar o som dele, né, a letrinha que ele representa, sempre entre barras. Então, às vezes, você vai olhar, vai procurar uma palavrinha no dicionário e vocês vão notar lá se ela é escrita com X, com S ou com Z, por exemplo. Às vezes tem entre barras uma outra letrinha lá dentro. Ou seja, é a forma como eu devo pronunciar aquela palavra, tá? Então, por exemplo, aí a palavra fixo. O X aqui representa o som do KS, fixo. Notem aí, tenho 4 letras, mas parece que eu escuto 5 sons, 5 fonemas. Isso porque uma única letrinha aqui representa 2 fonemas. Lixo, lixo. De novo aqui a letra X com o som agora de CH, né? Mudou a pronúncia da palavra. Exato, letra X, porém fonema Z. Sintaxe, muitas pessoas falam errado essa palavrinha, né? Quem não é da área, às vezes nunca estudou linguística, alguma coisa assim, às vezes vai ler sintaxe, sintaxe, sintase, não sabe qual que é a pronúncia correta. Então, aí a palavrinha tem som de S, tá? É sintaxe, sintaxe, como se fosse o som de 2 S's, porém aí escrita com X. No exemplo de baixo, eu já tenho o contrário. Aqui eu tinha uma mesma letra com fonemas, né, com sons diferentes. Agora eu vou ter um mesmo fonema expresso por letras diferentes. Então, olha aí, o fonema S. Eu tenho ele aí com som de S mesmo, né, na palavra manso. Eu tenho ele na palavra prece, com a letrinha C. A palavra massa, eu tenho aí 2 letras S fazendo o papel de um som, um único som. Isso aí vocês vão ver mais à frente, que é o dígrafo, quando eu tenho mais de uma letra que forma apenas um som. E na palavra caça, né, eu tenho uma cedilha, e o C cedilha representando o som do S. Fonema Z, olha aí, exame, asa e azar. De novo, então eu tenho aí o mesmo som
com letrinhas diferentes. Letra S, letra X e letra Z. Tranquilo até aqui, pessoal? Nenhuma dúvida? Tranquilo. Ok. Então, vamos continuando aqui. Classificação dos fonemas. E aí, esses fonemas, eles vão ter aí, né, a sua classificação. Eu tenho vogal, consoante e semivogal. Parecido com o que a gente já sabe, né, das letras. O que é importante saber aqui, ó? Não existe sílaba sem vogal. Isso é importante para na hora de fazer separação silábica, a gente ter essa noção de que eu posso ter uma vogal sozinha na sílaba, mas eu não posso ter uma consoante sozinha na sílaba, tá? Não existe sílaba sem uma vogal. Eu preciso ter pelo menos a vogal. E o que vem a ser a vogal, né? É aquele som produzido que não encontra obstáculos. Tá, a gente aprende lá na escola, né? Nos primeiros anos de escola, que temos 5 vogais: A, E, I, O, U. Ok, a gente aprendeu isso. E qual que é essa noção de que não encontra obstáculo? O som ele passa livre pela boca, porque realmente a gente só tem que abrir a boca e soltar o ar, né, que vem do pulmão ali para falar essas letrinhas. Por isso elas são chamadas vogais. Já a consoante, as consoantes, ela vai encontrar algum obstáculo. Que tipo de obstáculo na hora da saída do ar? Pode ser os lábios, pode ser a língua, pode ser os dentes. Então, quando eu falo P, B, M, olhem aí, a gente faz um movimento na boca, a gente fecha os lábios ali, né? P, B. Então, aqui houve um obstáculo para a saída do ar antes de que eu fale aquela consoante, aquela letrinha. Então, por isso aí a diferença de vogal e consoante. Outro exemplo, a letra D. A letra D, olhem aí, quando a gente fala D, a língua bate no dente. Então, é outro exemplo também de obstáculo que o ar encontra. O que a gente não aprende lá no Fundamental 1, quando a gente está aprendendo a escrever, é que existe a semivogal, né? A gente só aprendeu que tem 5 vogais, mas na verdade só existe uma vogal que é de fato sempre vogal. Qual que é essa? A letrinha A. Por quê? Pensem aí comigo. Não existe sílaba sem vogal, ok? Eu posso ter uma sílaba que tenha mais de uma vogal dentro dela, certo? Escrever aí a palavra Paraguai. Guai. Tem ali o U, o A e o I junto. Mas qual é a letra que eu ouço mais nessa sílaba? Paraguai. É a letrinha A. Ou seja, ela realmente é a vogal daquela sílaba. As outras duas, nesse caso, seriam classificadas como semivogal. Então, são os fonemas que constituem o I e o U, tá? Essa aqui é a transcrição fonética do som do I e do U, sendo semivogais, tá? Quando ela forma uma sílaba junto com uma vogal de verdade, que é a letra A, tá? Então, se eu tiver numa mesma sílaba a letrinha A e outra vogal, significa que eu tenho ali uma semivogal, tá? Então, aí os exemplos: área, peito, mágoa, réu. Como que eu sei qual que é vogal e qual que não é? Aquela que eu escuto mais na sílaba. Área. A é o que eu escuto mais. Tanto que a letrinha E aqui, ela tem até o som de I, não é? É um E, mas ela tem o fonema do I. Área. A gente fala área, né? Peito. Olha aqui. Peito. Aqui eu escuto bem a letra E, mas eu não escuto tão bem o som ali do I. Então, ali, a letra E é a minha vogal nessa sílaba e o I seria a semivogal. Mágoa. De novo, se eu tiver o A, nem tem dúvida. O A é sempre vogal, as outras, se tiver junto com ela, vai fazer papel de semivogal. Então, aí, só recapitulando, né? A letra A sempre vai ser vogal.
Cada sílaba possui apenas uma vogal, podendo também ter mais de uma semivogal. Eu posso ter ali uma ou duas semivogais juntas, como, por exemplo, na palavrinha, na sílaba quais, da palavra quaisquer. Então, aí a letra A realmente é vogal, o U e o I seriam semivogais nessa sílaba, tá? Quando uma semivogal está sozinha na sílaba, olha lá, se ela estiver sozinha na sílaba, aí ela já não é uma semivogal, porque ela vai ter o som dela ali, né? Vai estar fazendo o papel realmente de uma vogal. Por exemplo, açaí, rainha, saúde, baiuca. Então aqui o i e o u estão sozinhos na sílaba. Significa que eles realmente são uma vogal naquela sílaba. Entramos aqui em encontros vocálicos. Olha aí, encontros vocálicos. Vocálico é que tem a ver com vogal, né? Então aqui eu tenho o encontro de vogais. Esses encontros, eles podem ser classificados aí em ditongo, tritongo e hiato, né? Bem basicão aqui do ensino lá dos nossos primeiros anos de estudo. O que é o ditongo? Pensem aí, é quando eu tenho duas vogais, né? Na verdade, uma é semivogal, junto com uma vogal na mesma sílaba. Esse ditongo, ele pode ser crescente ou decrescente. O que vai classificar se é crescente ou decrescente é a posição da minha vogal. Então, se antes eu tenho ali uma semivogal e a vogal vem depois, significa que ele é um ditongo crescente, porque o som daquela sílaba vai crescer, né? Eu vou escutar mais a segunda vogalzinha. Então, olha lá, qual, frequência, linguiça. Então, o que eu escuto mais é a segunda vogal, né? Ou seja, aquilo que vem antes seria uma semivogal. Isso seria o ditongo crescente. Duas vogais, né, que ficam juntas na separação de sílaba. Isso aí é um ditongo. E quando ele é decrescente, acontece o contrário. Eu tenho primeiro a vogal e depois a semivogal. Pai, mal, muito. Tá vendo que eu ouço primeiro o som ali mais forte e depois o mais fraquinho? Então é um ditongo decrescente. Por que é ditongo? Porque estão na mesma sílaba. Por que é decrescente? Porque o som mais alto eu ouço ele primeiro, né, o som da minha vogal, e depois ele fica mais fraquinho, então seria ali uma semivogal. Tritongo. Então, se ditongo são duas vogais na mesma sílaba, o tritongo é quando eu tenho o encontro de três vogais, né? Ou seja, uma vogal e duas semivogais na mesma sílaba. Exemplo: Paraguai, águia, saguão. Então, notem aí, né? Não tenho nem dúvida. O que é vogal? A letra A. As outras duas aí fariam papel de semivogais. E eu também posso ter um encontro vocálico que vai se separar na divisão silábica. Ou seja, as vogaizinhas estavam juntas, mas na hora que eu faço uma separação de sílabas, elas ficam cada uma no seu lado, cada um no seu quadrado. Isso aí é o hiato, tá? Então, quando eu tenho aí a sequência de duas vogais que se separam nessa divisão. Viúva, olha lá, o I e o U é um encontro de vogais na palavra, né? Porém, quando eu faço essa separação de sílabas, cada uma fica numa sílaba diferente. Então, isso tem nome de hiato. Sabia, poeta. Então, de novo, tinha ali o encontro de duas vogais, mas elas separaram, então chama-se hiato. E assim como eu tenho encontros de vogais, eu posso ter numa palavra encontros de consoantes, ou seja, encontros consonantais, que constitui justamente nessa sequência de consoantes numa mesma palavra. Esse encontro consonantal, pessoal, ele pode estar na mesma sílaba ou não,
tá? Por exemplo, quando eles são da mesma sílaba, né? Seriam aí os inseparáveis, que a gente não vai separar na divisão silábica. Tenho aí a palavrinha Brasil, claro, amplo, bíceps. Olha aí, são consoantes que estão juntas, inclusive na mesma sílaba. Mas eu posso ter aí encontros consonantais que se separam, né, que ficam em sílabas diferentes. Eles estão em encontro apenas quando a palavra está inteira. Pacto, consultório, afta. Então, olha aí, eu tinha um encontro consonantal, só que esse ele pode ser separado. E o que é dígrafo? Agora aqui, gente, para não confundir dígrafo com encontro consonantal. O dígrafo é quando eu tenho duas letras que representam um fonema. Então, diferente do encontro consonantal, aqui eu vou ter só um som. No encontro consonantal, não. Pensa aí a palavrinha Brasil. A gente ouve o som do B e o som do R, que a gente fala B e R, bra, tá? A gente ouve o som das duas letras. Isso é encontro consonantal. Aqui também, ó, afta. Eu tenho o fonema do F e tenho o fonema do T. Consultório. Eu também tenho cada um dos fonemas ali. Eu tenho o som dos dois. Agora, no dígrafo, não. Eu vou ter só um fonema, só um som, tá? Esse dígrafo, ele pode ser consonantal ou vocálico também, tá? Quando que ele vai ser vocálico? É mais fácil. Geralmente é quando a minha vogal, ela tem, ela fica com o som de nariz tampado, né? Ela tem o som nasal, ou seja, antes do M ou do N, né? Campo, limpo, vento, tonto. Então, quando eu tenho aí esse tipo de palavrinha que eu não escuto os dois sons, veja bem, é como se eu fosse transcrever a palavra campo na escrita dos sons dos fonemas que eu escuto, eu poderia colocar o A com um tio aqui, né? Era como se eu estivesse ouvindo a letrinha C e o an, campo, é um som só, como se o A tivesse um acento, tivesse o tio ali sobre ele. Então é só um som que eu escuto. Por isso seria um dígrafo vocálico, tá? E os dígrafos consonantais é porque eu vou ter um único som de consoante, tá? Por exemplo, na palavrinha, os que a gente já está acostumado, né, que a gente aprende na escola, é dois R's e os dois S's, porque ele só tem um som de um R e o som de um S, né? Mas existem esses outros aqui, ó, o CH, o LH, o NH também vai ter só um som, né? Aqui na palavrinha querer, notem aí, ó, querer, eu escuto o som do U? Não, eu falo querer. É como se esse U eu não estivesse ouvindo. Então aqui também seria considerado, né? É considerado um dígrafo, porque eu tenho duas letras, mas só tenho um fonema. Tranquilo? Vamos ver se está tranquilo agora, né? Antes da gente entrar aqui em divisão silábica, gostaria de responder aqui algumas questões com vocês. Então, lá na apostila, quem tiver com a apostila, é na página 29 que estão essas questões. Questões de 1 a 5. Olha lá. Conhecer os sons das letras, a pronúncia dos dígrafos e dífonos, dos encontros vocálicos e dos consonantais, dos tritongos, dos ditongos e dos hiatos, faz parte da boa oratória. A única sequência que apresenta correção quanto a isso é. Então, o que ele quer dizer aí? A única que está correta, né? A única que apresenta correção quanto a isso é. Eu gostaria de um voluntário para ler aqui as alternativas. Quem poderia? Vou até dar um zoom maior aqui para ficar melhor. Alguém pode? Eu leio.
Ok. A palavra subsídio possui o som de Z no segundo S. Letra B. As palavras sintaxe e o inexorável possuem a letra X com som de KS. Letra C. As palavras gratuito, fortuito e circuito têm tonicidade de I. Letra D. As palavras distinguir e extinguir e adquirir não têm o U pronunciado. As palavras como cruz e mas são pronunciadas com som de is. Isso. Perfeito. Então agora eu quero saber qual dessas que está, né, só uma que vai estar correta. O que eu tenho aqui que está certo? O que é importante nesse tipo de questão a gente conhecer a palavra, né? Porque se eu não sei como que é a forma de falar aquela palavra, aí eu não consigo saber qual fonema, se está certo ou não. Por exemplo, aqui na letra A, essa palavrinha, será que ela tem som de Z? É subsídio ou é subsídio? E aí? O que vocês ouvem, né? Porque às vezes a gente ouve na TV, mas Eu acho que é ouve errado. Você acha que tem som de Z? Eu acho que tem. Tem som de Z. Eu já vi até o pessoal do Jornal Nacional falando subsídio. Mas aprendam isso hoje. Tá errado. É subsídio. Ela tem o sonzinho de S. Isso a gente vai ver daqui a pouco na separação de sílabas, porque eu tenho o sub, vai ficar sozinho. E depois eu tenho o si e o di. Subsídio. Né? O dio fica junto. Então são 3 sílabas. Mas esse meinho dela aqui, ó, vai ser uma sílaba. Como que eu leio a sílaba? Essa sílaba, eu não leio zi, eu leio si, né? Então, o correto é subsídio, não é essa a alternativa certa. E sim, pessoal, eu escuto isso na TV, eu escuto isso do pessoal que trabalha na caixa, a gente vê muita gente falando errado. Normal, a gente não sabe tudo, né? Como diz. Outra que eu vejo falar errado é a palavra. No jornal eles falam bastante, recorde. Teve hoje o recorde de não sei o quê. Tá errado, é recorde. O cor que é tônico, recorde, tá? O certo é recorde, não recorde. Então, isso aí são errinhos de pronúncia que a gente tem, que a gente encontra, né, no dia a dia, e que Correto é a atrapalha na hora letra C, disso. Tatiana. Qual? A letra C. A C? Cadê que tem? As palavras gratuito, fortuito, circuito têm tonicidade no i? E agora? Quando fala de tonicidade, pessoal, significa que é a sílaba tônica. É a letra que eu vou falar com mais força. Gratuito, eu falo gratuito ou gratuito? É fortuito ou fortuito? Circuito ou circuito? Já vi gente falando gratuito, mas não é. Não tem tonicidade no i. Essa questão aqui foi de matar, gente. Essa daqui, ela foi uma das mais difíceis aí dessa sequência. Também não é a letra C, tá? Não poderia ser porque lá na acentuação silábica a gente vai ver que quando o i ficar sozinho, quando ele for tônico, ele vai estar sozinho na sílaba e aí ele vai receber acento, tá? Por exemplo, na palavra açaí, o i fica sozinho na sílaba e ele tem acento por isso, né? Porque ele é tônico. Agora, nessas palavrinhas, não. O i, ele não está separado do u. Aqui eu tenho um ditongo. A letra D, eu acredito que seja a letra D, a correta? Agora sim. Chegamos aqui na resposta correta. As palavras distinguir, extinguir e adquirir
não tem o U pronunciado. Né? Eu teria aqui um dígrafo, né? Não escuta esse som. Por que está errada a letra B? Aqui, ó, falou que nessas duas palavras eu tenho o som de KS, igual em táxi. Mas, na verdade, é sintaxe, som de S. E nessa outra aqui eu tenho a palavrinha inexorável. Olha só, o X aqui tem som de Z. O correto é falar inexorável e não inexorável. Não tem som de KS. E a letra E está errada porque falou que nos dois casos tem som de is. Eu digo cruz e mais. Não, né? É cruz e mas. Então aqui eu tenho no mas, eu não tenho som de is, eu tenho som de s, né? Mas se fosse a palavrinha mais, contrário de menos, aí teria esse som de iz. Essa foi puxada. Vamos para número 2. Todas as palavras abaixo apresentam 7 letras e 7 fonemas, exceto. Então, agora eu quero encontrar uma palavra que tenha mais ou menos fonemas do que letras, né? Que aqui falou que todas têm 7 letras e 7 sons, 7 fonemas, exceto uma. Qual delas? Olha aí, eu tenho a palavrinha amostra, salário, pedido, sistema e exemplo. Qual dessas aí que vocês acham que não tem 7 fonemas? Ou seja, eu não escuto o som das 7 letrinhas. Amostra. Vocês conseguem identificar que tem o som de todas as letras? Amostra. Mesmo aqui no tra, né? Vocês conseguem perceber que eu escuto o som do T e do R? Amostra. Salário. Pedidos. Sistema. Exemplo. Qual delas, então, que eu não tenho 7 fonemas? Vou dar uma dica para vocês. Lembra que a gente viu ali que quando eu tenho dígrafo, o dígrafo é quando eu tenho ali 2 letras, mas que eu não ouço o som dessas 2 letras, né? Eu só tenho um fonema. Em que caso isso pode acontecer? A gente viu lá que tem o CH, LH, 2 R's e tem os dígrafos vocálicos. A dica é essa. E agora? Eu acho que é a letra E. Já que eu falei errado a outra mesmo. Lohane, tá tranquilo, Lohane, a gente tá aprendendo. Está correto. Agora, por quê? Onde que eu tenho aqui essa diferença de som? Eu acho que é no em. Exemplo. Exatamente, muito bem. Diferente aqui, ó, de sistema, porque quando eu falo sistema, eu escuto o som do E e escuto o som do M, né? Mas em exemplo, é como se aqui eu tivesse o E com um tio. Se eu não tivesse a letra M e colocasse um tio, seria esse mesmo som que eu estou escutando. Ou seja, eu tenho 2 letrinhas aqui, porém eu só escuto um som. É um dígrafo vocálico. Está correto. Questão 3. Assinale a única alternativa que apresenta apenas um encontro vocálico. Essa é fácil. O que é encontro vocálico? 2 vogais que ficam juntas, 2 ou mais, né? Porque aqui ele não falou se é ditongo, se é tritongo, se é hiato. Ele só quer saber se as vogais estão juntas. Então, ele quer a palavra que tenha apenas um encontro vocálico em algum dos lugares. Analisem aí relatórios, violência, regionais, reuniões e funcionários. Em qual dessas que eu tenho apenas um encontro vocálico? Vou mostrar num exemplo aqui para vocês compreenderem. Por exemplo, a palavra funcionários. Funcionários.
Ó, eu tenho um encontro vocálico aqui e tenho um encontro vocálico aqui. Duas vogais juntas, duas vogais juntas. Ele não me pediu se é hiato, se é ditongo, ele não pediu isso. Só quer saber onde só tenha um encontro vocálico. A letra E não pode. Qual delas? A letra A é relatórios? Isso, muito bem. Quem é que está usando aí o e-mail do Luiz Felipe? É a Maria Divina. Maria Divina. Isso. Corretíssimo, Maria Divina. Porque eu só tenho o encontro vocálico aqui, ó, né? Relatórios, no Isso. resto eu só tenho uma vogal. Aqui eu Exato. tenho 2, violência, regionais, aqui eu tenho, e aqui também, e reuniões, de novo, tem aqui o encontro vocálico, né? Sim. Tem aí as vogais juntas. Essa estava tranquila. Questão número 4. Essa aqui tem mais a ver com ortografia do que realmente fonética, né? Tem que meio que saber como escreve a palavra. Nas palavras praça e bênção, emprega-se o cedilha para indicar o som do fonema S. Tal notação foi usada corretamente em todas as palavras de qual alternativa? Eu quero a alternativa que esteja com as palavras todas escritas certo. Letra A, punção, louça e ascensão. Letra B, açafrão, distensão e paçoca. Letra C, estação, miçanga e sentença. Letra D, escansão, calabouço e precaução. O que a gente faz na hora que acontece isso? Tenta encontrar uma palavra que vocês tenham certeza que está escrita errada. Aí vocês já eliminam aquela alternativa. A letra C, estação, miçanga e sentença? A C, você acha que está tudo certo? É a correta? É a letra C. Isso mesmo. Já encontrou. O que eu tenho de errado nas demais? Só para ficar bem claro. Punção está correto, né? Louça também, a gente está acostumado a comprar lava-louça, então nem tem dúvida. Ascensão. Ascensão aqui, ó, é com S. Isso. Na letra B, o que tem de errado? A palavrinha distensão, que também é com S. Na letra D, eu tenho a palavra escansão. Existem dois tipos de escansão, mas nenhum deles é escrito com X. Os dois eu tenho S aqui no começo. A escansão com S e com cedilha aqui é o nome que se dá para aquela pessoa que serve vinho nas festas. Olha que nome chique, né? É o escansão. É aquele garçom que serve vinho nas festas. E existe a palavra escansão com S nos dois lugares, que vem do verbo escandir, que é quando a gente faz aquela separação de sílabas num poema. Aquilo lá é fazer escansão. Então tá errado aqui, nenhum dos dois é com X, seria com S. Última questão aqui sobre essa parte de fonética. Tem aí um texto, mas eu acho que a gente não precisa dele. De acordo com a fonética e seus estudos sobre fonema, assinale a alternativa correta. Então, de novo, eu quero a correta. Letra A. As letras S da palavrinha sem e de mais representam o mesmo fonema? Representam o mesmo fonema? Sem e mais têm o mesmo som? Letra B. Contém exemplos de dígrafos. As palavras que e assim. Eu tenho um dígrafo nessas palavras? Opa, deixa eu deixar o zoom. Letra C. São exemplos de ditongo, eu e espairo. Letra D. São exemplos de hiato, queria e alegria. Então vamos lá. O que eu tenho aí que está errado, incorreto? Essa também é um pouco puxada. Confunde.
Não tenham medo de errar, gente. A gente está aqui para aprender. Ah, eu acho que a letra A, ou na letra A. A letra A que está errada, Deixa eu ver aqui. você acha que não tem o mesmo som. Não. Sem e mais. Ok, de verdade. Essa que está errada. Foi muito bem. Então, aqui na palavrinha sem, ela tem som de S. Mas na palavrinha mais, tem o som de IZ, né? Mais. Isso, Is. isso. Já aqui embaixo está correto, olha lá. Contém exemplos de dígrafo. Dígrafo, 2 letras, um som. A palavrinha que, eu não escuto o som do U. Então, realmente, eu tenho um dígrafo. 2 letras ali, mas só um som. Na palavrinha assim, também não tem nem dúvida, porque é 2 S. Se eu tenho 2 S ou 2 R, já é um dígrafo, certeza. Exemplo de ditongo, 2 vogais que não se separam. A palavra eu é um ditongo, e na palavra espairo, olha lá, fica o A e o I junto. Também eu tenho um ditongo. São exemplos de hiato. Hiato, as vogais se separam na sílaba. A palavra queria, olha lá, queria, vai separar aqui, eu tenho um hiato. Alegria, mesma coisa. Vou separar as 2 vogais aqui, eu tenho um hiato, ok? Ok. Então, vamos lá para a parte de divisão silábica agora. Tá tranquilo, tá favorável. O que a gente entende por divisão silábica? Primeira regrinha aí, né, que a gente já viu ali, que é do ditongo e tritongo. Se são vogais que estão juntas, então, obviamente, né, elas não se separam na sílaba. Dígrafos também não vão ser separados. CH, LH, NH, o QU, o GU, quando eles formam um dígrafo, também tem que ficar junto na sílaba. E aqui, ó, os prefixos terminados em consoante ligado a uma palavra iniciada por vogal, eu vou poder separar esse prefixo, tá? Então, olha aqui, vocês vão ver que na outra regrinha entra a questão do subsídio. Aqui eu tenho o prefixo sub, que se juntou ali na palavra entendido. Como eu tenho uma vogal no começo dessa outra palavra, quando eu for fazer a separação silábica, vai ficar cada vogal no seu quadrado, cada uma com a sua sílaba. Vai ficar, então, subentendido. O prefixo hiper, né, que eu coloquei aqui antes da palavrinha amigo, e formei a palavra hiperamigo. De novo, eu tenho consoante no final e a minha outra palavra tem vogal. Então, eu vou poder separar essas letrinhas, cada vogal fica com uma sílaba. Hiperamigo. É assim que eu falo, hiperamigo. Já no caso desse meu prefixo que termina em consoante, for ligado a uma palavra que também começa com consoante, aí ele separa. Olha lá, subtenente. Subtenente. É igual lá o do subsídio, porque o sídio eu tenho uma consoante, então ele ficaria separado, por isso que não tem som de Z. Hipertrofia, de novo, consoante com consoante, separou aqui nesse caso. Destemido, também separou. Que eu vou separar? Quando eu tenho hiato, né, sem problema, cada vogal fica no seu quadradinho. Os dígrafos que são formados por letras iguais, igual o R, R, S, S, não pode ficar na mesma sílaba, tá? A gente sempre deixa cada um para um lado. Outros exemplos aí de dígrafos que também se separam, o SC ou S cedilha, o XC e o XS. Lembram lá o que é dígrafo? 2 letras, um som. Excesso, carro, florescer, olha lá, florescer, é como se eu tivesse só um som. Desço, também, né? Tem ali a separação. Vogais que são idênticas e também as consoantes idênticas aqui, o C e o C, ou o C com cedilha. Também vou separar. Palavrinha álcool, separa as vogais.
reestruturar, seccionar. Então, também vou separar. E o que vem a ser a translineação? Aqui a gente viu sobre separação de sílabas, normal. Qualquer palavra a gente vai fazer a separação, tem aquelas regrinhas. Mas, quando eu estou escrevendo um texto, por exemplo, lá na escrita da redação, ou algum documento que eu vá redigir, quando eu chego no final ali da linha e não cabe a minha palavrinha inteira, aí eu faço aquela quebra, isso é chamado de translineação. Então, é essa mudança na escrita de uma linha para outra, necessitando que eu faça essa divisão da palavra. E aí existem algumas regrinhas, como, por exemplo, né, não se deixa a letra sozinha quando eu estou escrevendo um texto. Vou escrever lá a palavra abacaxi. Mas aqui no final da linha só cabe a letra A, então não coloquem, deixe ela lá embaixo, junto com a palavrinha inteira. Tá? Isso aqui tem mais a ver quando a gente vai escrever redação, essas coisas que a gente é cobrado na translineação. Deve-se evitar também quando eu vou escrever e a palavra vai ficar estranha ali no meu texto. Por exemplo, cheguei no final da linha, pensa aí que a barra é o final da linha. Escrevi presidente. Lá na outra linha vai ficar a palavra dente, vai ficar fora do contexto. Também os corretores de redação pedem para evitar esse tipo de escrita. Palavra que tem hífen. Olha isso é importante. Deve ser repetido o hífen na linha de baixo. Se eu chegar no final da linha, na minha palavrinha, bem aonde eu tenho um hífen, então olha ali, a palavra anti-infeccioso, vogais iguais, nesse caso aqui eu vou ter hífen. Cheguei no final da linha, vou escrever o infeccioso na linha de baixo, eu tenho que repetir o hífen, porque senão não dá a entender que a gente tenha hífen naquela palavra, né? Porque quando a gente chega no final da linha, o que a gente faz? Coloca lá aquele tracinho lá embaixo, né, da linha, na frente da palavra ou na linha mesmo, e escreve o restante na outra. Mas se essa palavra acabou ali e tem hífen, aí eu preciso repetir o hífen na outra, tá? Outro exemplo aí, ó, pré-datado, um cheque pré-datado. Ele também tem hífen. Se eu chegar no final da linha e só coube a palavra pré, tem que repetir o hífen na linha de baixo. Tranquilo aqui, né? Sílaba e tonicidade. Olha aí. Eu posso também, né, classificar as palavras em relação ao número de sílabas que essa palavra tenha. Elas são classificadas em monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Ai, professor, é muito nome para lembrar. Não. O que é mono? Que só tem um, né? Então, monografia, quando eu vou falar sobre um único assunto. Monogamia, que só pode ter um marido, uma esposa, né? Então, mono dá a ideia de um único. Então, aqui, palavras que só têm uma sílaba, elas são classificadas como monossílabas. Palavra fé, mãe, luz, pó, pé, são exemplos disso. Palavra dissílaba. Di é porque tem duas sílabas. Café, pato, caixa e várias outras. Trissílaba, 3 sílabas. Concurso, materno, saudade, ou saúde. E polissílabas vai ser aquelas que tiver mais de 3 sílabas. Pode ter 4, pode ter 5. Vocês já viram lá aquela fotinha da palavra maior que existe na língua portuguesa? Tem um monte de sílabas lá, nem sei quantas. Então, passou de 3 é polissílaba, tá? Matemática. Olha aí, 5 sílabas. Estudante, 4. Antibiótico, 6 sílabas. Todas elas são classificadas, então, como polissílabas. Um ponto importante aqui em relação às palavras, que tem a ver com a sua tonicidade. Então, eu tenho aqui a diferença entre acento tônico e acento gráfico. Gráfico lembra sempre de grafia, escrita. Então, aqui, quando eu falo de acento gráfico, eu tenho as regrinhas de acentuação. Não é toda palavra que vai ter acento gráfico, mas
toda palavra tem sílaba tônica, tá? Então, quando eu falo de tonicidade, eu estou dizendo que aquela palavra tem uma sílaba tônica, tem uma sílaba que é pronunciada com mais força. Por exemplo, olha aí, a sílaba pode ser tônica ou átona. Caderno. A palavrinha não tem nenhum acento, mas ela tem a sílaba der, que é mais forte. Quando eu falo caderno, caderno. Então aqui está a sílaba tônica dessa palavra. As outras duas vão ser átonas, né? A palavra lâmpada, se tem acento, eu não tenho nem dúvida. É certeza que é ali que está a minha sílaba tônica, tá? Então, não confundam isso. Acento gráfico vai ter de acordo com as regras de acentuação. Mas acento tônico, ou seja, sílaba tônica, toda palavra vai ter, independente de ter acento ou não. E a partir do momento que eu separo assim as sílabas, que eu tenho essa visão de qual que é a sílaba tônica, aí a minha palavra ela vai ter esse tipo de classificação: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Isso aqui é extremamente importante para eu aprender as regras de acentuação. O que é uma palavra oxítona? É aquela que a última sílaba é forte, é tônica. Então, a palavrinha Guaraná tem até acento, então não tem nem dúvida. A última sílaba é a mais forte. Rapaz, final. Professora, como que eu acho a sílaba tônica numa palavra? Eu costumo dizer assim, né? Os professores, principalmente criança, tem que falar assim: chama a palavra para almoçar. Como que você chama a palavra para almoçar? Rapaz, vem cá. Então aí você encontra a sílaba tônica quando ela não tem acento. Final, vem cá. Que ninguém fala final, a gente fala final. Né? Então é assim que a gente encontra a sílaba tônica. Uma dica aí para vocês. Palavras que são paroxítonas é quando a penúltima sílaba é tônica. Então eu sempre vou contar a minha palavra de trás para frente, tá? Senão não vai dar certo. Palavrinha lápis, camarada. Olha lá, tem um monte de sílaba, mas eu tenho que contar a penúltima. Então é de trás para frente. Última, penúltima. Camarada, bala, lápis. Então é assim que eu encontro a sílaba tônica. E proparoxítona, que é quando eu tenho a antepenúltima sílaba tônica. E detalhe aqui, todas as proparoxítonas serão acentuadas. Então, sempre que eu contar de trás para frente, não importa o tamanho que seja a minha palavra, se a minha antepenúltima sílaba, né, a terceira de trás para frente, for acentuada, ela é uma proparoxítona. Tá? Então, o exemplo: quilômetro, árvore, a própria palavrinha, né, proparoxítona, é uma proparoxítona. Tranquilos? Dúvidas aqui ou não? Podemos ir para as questões? Sim. Então vamos lá. Página 30 agora. 29 a gente já fez. Página 30 e 31, exercícios de 1 a 8. Então vamos lá. Começar no basicão, separação de sílabas. Assinale a alternativa em que todas... Deixa eu aumentar aqui. Alternativa em que todas as palavras estão corretas. Estão separadas corretamente. Letra A: enigma, subjugar e rainha. Letra B: colégio. Cadê? Colégio, prorrogar e jesuíta. Letra C: ressurgir, sublinhar, fugiu. E letra D: iguais, canário, duelo. Letra E: intelecção, miúdo e saguões. Então vamos lá. Qual alternativa que estão todas corretas? Ou então já me falei, tal palavra está escrita, tá separada errado. Não é assim que separa. A letra B é a correta? Você acha que a B tá tudo certo?
Vamos ver. Colégio. Como que eu falo a palavrinha colégio? Prorrogar jesuíta. Não é a letra B, por quê? Colégio, Colégio, não na separa. verdade, é junto, né? Aqui eu tenho um Aham, é. ditongo. E também na palavra jesuíta. Olha o I com acento. Ele é tônico, ele fica sozinho. Jesuíta Tá certo. não é. Vamos ver se é a letra A? Vamos por parte, vamos todos juntos. Enigma. Tá correto? Não. É porque não separa ali o E também, não, né? Sozinho, o enigma? O Ezinho, É, depende. Você fala ele separado? Como que a gente fala essa palavra? Enigma. Fica separado, não fica? sim, Fica. Então, É a sem letra problema. C? O G que não podia ficar sozinho, né? Consoante sim. não fica sozinho. O que que eu tenho de errado na A? É a palavra subjugar e rainha. As duas estão erradas. Rainha, o I fica sozinho. E subjugar, olha aqui o meu prefixo, O B sub. sozinho. É no E fica. aqui eu tenho consoante também. Então ele tem que separar da consoante. Ficaria subjugar. Na letra C, alguém falou que é a letra C. Vamos lá. Ressurgir, sublinhar e fugiu. Fugiu ou fugiu? Como que eu falo essa palavra? Fugiu. Fugiu, fugiu. Fugiu Fugiu, separado, né? fugiu. Na verdade é junto. Da Ai, letra B. pegadinhas aqui, né? Pior. Não tá fácil. Mas Letra não B, é só então. isso que tá errado. Tem outra coisa. Olha aqui, ó. Sublinhar. A gente, a, a gente costuma falar sublinhar, mas a palavra é sublinhar. O correto é sublinhe as palavras do texto e não sublinhe, porque ela é separada. Tá vendo? Então, a Vamos para a letra próxima. B. Vamos para a letra D. Iguais, canário, duelo. É duelo ou duelo? Como que eu A falo letra, essa acho que é a palavra? letra B. Tá certa. Do E. Mas é separado. O É E, né? Do separado. e o E. Aham, separado. Uhum. Que eu falo duelo e É, não duelo. Tudo sim. junto. Então achamos a letra com muito sofrimento, A letra achamos E. a correta. Intelecção, miúdo, o U sozinho também aqui vai ter acento. E saguões, que eu tenho aqui um tritongo, né? Não vou separar. Questão número 2. Dadas as palavras desatento, subestimar e transtorno, constamos que a separação silábica está correta apenas na número 1, apenas na número 2, apenas em 3, ou em todas as palavras, ou em nenhuma. E agora? Em todas. Em todas está correta? Será? Vamos tentar lá. Ó. Desatento. Des é um prefixo, mas aqui eu tenho vogal. Não posso separar, lembra? Então vai ficar aqui, ó. Desatento. A número 1 não está correta. Então não pode ser todas e nem pode ser a letra A que falou que era 1. Subestimar. E agora? Separa ou não separa? É assim? É igual tá escrito aí? Ou eu teria que deixar o B junto com o ex? Tá correto, eu acho. Acho que tá Separa? correto. Olha Não? lá a regrinha dos prefixos. Quando eu tenho vogal na frente, fica junto com a vogal. Hum. É diferente lá do Ah, subsídio. quando é, não tem. Entendi. Isso. Então a 2 também está errada. Agora, ou é só a 3 ou não é nenhuma. Transtorno. Tá correto. Transtorno. Tá correto. Agora sim, né? Aqui, ó, eu só tenho uma vogal. Então, tudo que tiver de consoante junto dela, tá certo Fica de ficar na junto. sílaba, né? Então, Aham. correta apenas
Letra C, apenas a 3. A questão número 3 eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos no caderno de vocês, aí nas anotações, porque vai ser para vocês separarem as sílabas. E aí tem as respostas aí no gabarito para vocês conferirem. Eu quero fazer só, deixa eu ver uma aqui. A letra H. Pneumático. Como que separa essa palavra? Pneumático. Quantas sílabas vocês acham que ela tem? Como seria a separação? Se quiser, pode pôr no chat ou pode falar. O pneu não separa, ele fica junto. Pneu? Tudo aqui? Ok. Então vai ficar pneumático, certo? 4 sílabas. Ok, isso mesmo. Deixa eu ver outra palavra aqui na letra M. Gratuito. Como que vai ser a separação dessa palavrinha? É gratuito ou gratuito? Gratuito. Não 3 separa. sílabas? Isso. Exatamente. Gratuito. E não gratuito. Fala gratuito. Ok, aí as demais vocês podem fazer, tá? Depois no caderno de vocês. Questão 4. Assinale a alternativa que apresenta a correta divisão silábica das palavras amuado, abacateiro, hiperativo e depressão. Então, a gente vai assinalar a alternativa que está correta em relação a essas palavrinhas. Vamos ver a palavrinha amuado. Amuado é tudo junto, é separado? Como é que fica? Ou então, na dúvida, pessoal, vai nisso aqui, ó. Tem 2 S, né? Então, aonde esses S estiver junto, já está errado. Então, olha lá, a letra C está errada. Já elimina. Que outro exemplo eu tenho? Aqui, ó. Prefixo hiper, né? Tenho vogal na frente. Então, se eu tenho vogal na frente, urá, hiperá, esse aqui vai estar junto. Então, aonde estiver separado o R do A também vai estar errado. Olha aqui, ó. Separou, tá errado, tá errado. Eliminamos A, B e C. Não, eliminou tudo. Olha aqui. Resposta correta. Letra E. Amuado, abacateiro. Tenho aqui ó, um ditongo, abacateiro, e não abacateiro. Hiperativo e depressão. Viram aí? Na dúvida, a gente vai naquelas dicas. 2 S, separa. Prefixo, quando eu tenho vogal na frente, essa vogal vai ficar junto com a minha consoante. Então, aqui, ó, foi o que eliminou o maior número. Vocês viram aqui, ó? Estava separado aqui e na letra A e letra B também estava separado. Então, só de saber essa regrinha já conseguia responder a questão. Tranquilo aqui? Alguma dúvida? Tranquilo. Ok. Vamos para a próxima. Questão número 5. Assinale a alternativa em que a divisão silábica de todas as palavras está correta. De novo, quero a correta. Insulto, expressão, questionamento. Tem alguma coisa estranha aí? Insulto, expressão. Expressão não é que separa. Isso. Primeira dica aí, né? Eliminou. Sociedades, examino e obra. Examino? É assim? Examino. É assim que eu falo? Ou Não. separa? Separa. A sociedade também separa, não? Sim, também. Então tinha 2 errinhos aí. Sociedades, examino e obra. Vamos para C. Aperfeiçoamento, questões, contraditório. Ixi, essa tá fácil.
O Você tem aperfeiçoamento aí não separa e questões também não separam. questões, né? Não separa aqui, ó, questões. Contraditório, olha aqui. Tem vogal para 2 sílabas, então eu separo elas, né? Contraditório. Contraditório. Aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Sim. Letra D. Avaliação, liberdade. Liberdade e adjetivando. Adjetivando. Eu acho que essa tá certa. Acho que essa tá. Vamos para E, então. Se tiver errado alguma coisa, arguidor, substantivos e certamente. É a letra D mesmo que está correta. Olha aqui, gente. Sílaba Substantivo tá sem errado. vogal. Não existe sílaba Isso, sem realmente. vogal, né? Então, o correto aí, letra D. D. Questão 6. A divisão silábica está correta, exceto, então eu quero agora a errada, né? Aonde que está errada a divisão? Correntes, criptografia, gafanhoto, imprescindíveis. Correntes, todo mundo concorda A que está letra correto, D né? que está errada? Impressim. Não. É. Imprescindíveis. A letra D? Você acha que aqui tinha que estar junto, você acha? Não. Não, né? Porque cada uma tem Não, uma vogal. é vogal. Ó, Aham. cada uma tem a sua vogal. Então esse criptografia. A letra B. Isso, o NH a gente sabe que não Isso. separa, né? Aham. Aqui seria assim, ó, O P. Junto com o crip, CRI. isso, criptografia. Isso. Perfeito, letra B, então, que está Correto. errada. Errada. Exato. É a resposta certa pra gente, mas que está escrita errada. Aham. Questão número 7. Divisão silábica está correta, exceto. Então, de novo, eu quero a errada. Muita atenção nisso que está pedindo, gente, que às vezes a gente erra por causa de não ler a pergunta corretamente. Reinstalação, letra B, propositalmente, letra C, pernóstico, letra D, exasperadamente. A letra Onde A. está errado? A letra A. Letra A, reinstalação? É. Reinstalação. Tá certa. Então é a Tem que letra separar D. mesmo. A letra D, então. Exasperadamente. Exasperadamente. O E ficaria sozinho, Sozinho. É. né? Uhum. Exasperadamente. Questão número 8. Assinale a alternativa em que o hífen, olha lá, aquela do hífen, tenha sido corretamente utilizado na formação de compostos e na indicação de divisão silábica em situação de escrita de um texto, tendo em conta que a barra sinaliza o final da linha. Então, aqui é aquela questão sobre translineação. Eu estou escrevendo um texto, minha palavra, se ela tiver hífen, chegar no final da linha com o hífen, tem que repetir o hífen embaixo. Então, é isso que eles querem aqui nessa questão. Onde que eu tenho correto, né? Ela quer a resposta certa. Letra A, mal comportado, cor-de-rosa, mal sucedido. Mal comportado, cor-de-rosa e mal sucedido. Mesoclítico, 2 pontos, pré-datado. Ponto e vírgula, anti-infeccioso, anteprojeto. Letra D, subhumano, hiperrealismo e mãe d'água. Que é a correta, né? Isso. A letra B? Você já conseguiu achar alguma coisa de errado na A? Ou não? Ou só foi já direto ali? Não, foi direto. Foi Então direto. vamos tentar. Mesoclítico, ok. Aqui está falando que mesoclítico não teria hífen, tá? Porque cheguei no final da linha, coloquei só o tracinho para mostrar que não coube a palavra e continuei a palavra na linha de baixo.
Tá certo. 2 pontos. A palavrinha 2 pontos, né, o nome lá da pontuação, realmente tem hífen. Então, cheguei ali no final da linha, minha palavra tem hífen, tenho que repetir lá embaixo, tá correto também. Agora, pré-datado, aqui está errado. Por quê? Pré-datado tem hífen, então eu teria que repetir o hífen na linha de baixo. Não está aparecendo o restante da palavra na tela, foi só até pontos. Ah, é? É, Deixa eu diminuir o zoom aqui, mais, desculpa. diminuir um pouco o zoom. Aí, agora foi. Então, não é a letra B por causa do pré-datado. Você foi certo, então, que o mesoclítico e o 2 pontos está correto. Porque apareceu só essas duas para mim aqui. Certo. Vamos lá na letra A. Mal comportado. É tudo junto, tá certo. Não tem hífen na linha de baixo, então. Cor de rosa. O nome da cor lá, né? Cor de rosa. Ela tem hífen, não tem? Sim. Então, eu deveria repetir o hífen na linha de baixo. Portanto, ela está escrita errada. Mal sucedido tá certo, teria hífen. Não é a letra A. Letra C. Ponto e vírgula. Anti-infeccioso e anteprojeto. Se eu chegar no final da linha e escrever pom e o to tá lá na outra linha, eu tinha que ter o tracinho aqui, né? Não quer dizer que é um hífen, mas sim que não coube a palavra. Então aqui já está errado por causa disso. E o anteprojeto não tem hífen nessa palavra. Então, na verdade, não precisaria desse hífen aqui na linha de baixo. Então, né? A letra D. A letra D que está correta. Subhumano, que é tudo junto. Subhumano. Não tem hífen. Hiperrealismo. Olha lá. O hiper, né? Termina com consoante. E a minha outra consoante, além de ter que ser separado, tem hífen. Porque é 2 R's, né? Não poderia ficar junto. E mãe d'água está correto. Mas ali o que estão todas elas corretas. Letra D. No meu computador aqui, eu não sei se dos outros estão aparecendo. Está aparecendo essas últimas palavras, não está aparecendo. Eu não sei se é o seu zoom aí. Tá cortando para mais alguém? Tá, Amanda, Patrícia, Kátia? Para mim tá normal. Tá normal? Essas últimas palavras. Às vezes você tá com o zoom no seu computador, não? Para mim tá normal também. Vou ver com o meu menino aqui. Tá. Para Amanda também tá normal. Então, vamos lá agora para as regrinhas de acentuação. Estão cansadas? Tá puxado? Vou tentar ser rápida aqui. Regrinhas de acentuação. Então, primeira coisa, vamos saber quais são os acentos da língua portuguesa, que a gente só tem 3. É o acento agudo, o circunflexo, que é o do vovô, né? E o acento grave, que é aquele que indica crase. Ele só serve para isso, indica crase nas palavras. Ou seja, seria ali a junção da minha preposição com uma letra A. Né? Vou à praia. Quem vai a algum lugar. Nesse caso aqui, como praia é um substantivo feminino, aceita artigo, aí acontece crase. Então, agudo, circunflexo e grave. E o tio? O tio é o marido da tia, tá? Ele não é um acento, ele é apenas considerado um sinal gráfico, tá? Que indica aí a nasalidade numa determinada palavra. Até porque não existe palavra com mais de um acento. A língua portuguesa não aceita isso. Por quê? Se eu tenho uma palavra que tem acentuação, que tem ali acento agudo, circunflexo, por exemplo, significa que tem sílaba tônica ali. E se eu tivesse 2 acentos, aí não teria como eu classificar essa sílaba, né? Eu só posso ter uma sílaba tônica na palavra. Então, olhem aí a palavrinha órgão. A sílaba tônica é aqui a penúltima, né? Ela seria uma paroxítona. O ão, o tio,
não é acento. Ele apenas indica que eu tenho que falar essa palavra como se eu tivesse com o nariz tampado, né? Som nasal, órgão. Então, gravem isso, tá? Quando vocês ouvirem falar assim que o tio é acento, não é. O tio não é acento. É sinal gráfico de nasalidade. Uso dos acentos gráficos. Então, a gente vai usar um acento gráfico sempre que eu quiser indicar ali, né, a tonicidade de uma determinada sílaba, de uma determinada palavra. Principalmente, aí, então, quais são, né, os dois acentos que a gente vai utilizar é o agudo e o circunflexo, que estão relacionados a fatores como sílaba tônica, terminações, pronúncia, encontros de vogais. Além disso, os acentos também podem ser usados para diferenciar uma palavra que tem a mesma grafia de outra. Lembrem lá da classificação das nossas palavras, né, de acordo com as sílabas que elas têm. Eu tenho aí, então, a primeira regrinha de acentuação é dos monossílabos tônicos. Então, o que é monossílabo tônico? Primeiro, monossílabo só tem uma sílaba. Tônico, porque é forte, tá? Que eu pronuncio de forma tônica, de forma forte. Porque eu também posso ter um monossílabo átono. E nesse caso, obviamente, ele não terá acento, já que o acento vai indicar a sílaba tônica. Exemplos aí, ó. Sempre que eu tiver uma palavra de uma única sílaba que eu pronuncio forte, ela vai receber acento. Quais serão essas? As que terminam em A, E e O. Olha só, que fácil. Então, pá, pé e pó. Grava isso na cabeça, pronto. Monossílaba, uma sílaba, terminou em A, E O, vai ter acento, tá? Se ela for tônica, se ela for forte. Pá, lá, cá, pé, mes, pó, nó, sós, né? Por que tem esse Szinho aqui? Porque ela pode estar acompanhado do S, que continua valendo a regra, tá? Se aqui eu tenho o plural, por exemplo, de pé, né, pés, continua tendo acento. Então, regrinha dos monossílabos, terminou em A, E e O, vai ser acentuado. Não são acentuados, então, aqueles que terminam em I, U ou Z. Né? A gente viu aqui, ó, a palavra pá, a pá que o pedreiro usa, por exemplo, tem acento. Se tivesse no plural aqui, pás, também teria acento. Já a palavra que termina em Z, não tem. Paz, faz, dez, nós, todas essas aqui também são tônicas, mas não recebe acentuação. Não entra na regrinha dos acentos das monossílabas. Tranquilo aí? Monossílabo tônico terminado em A, E ou O, pode ter S na frente, vou ter acento, senão não tem. Esse não precisa. Oxítonas, olha lá. A segunda regrinha está de acordo aí com as oxítonas, que vai ser parecido com essa dos monossílabos. Então, quando que eu vou acentuar palavras que são oxítonas? Também quando elas terminam em A, E ou O, acompanhadas ou não de S. Acrescentando aqui também aquelas que terminarem em ou no plural ens. Professor, então é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Para que uma palavra seja oxítona, ela tem que ter pelo menos duas sílabas. Concordam? Porque se ela tiver só uma, ela vai ser monossílaba. Então eu preciso de duas ou mais sílabas e que a última sílaba seja forte, seja tônica. Aí nesse caso, ela vai receber acento. Exemplo: cajá, xará, guaraná, café, cadê, você, cipó, giló, e as que terminam em, né? Alguém, amém, parabéns, armazéns, que seria aí o plural. Então, também aí seguindo a regrinha das oxítonas, são essas que serão acentuadas. Já que eu falei aqui que vou acentuar as que terminam em A, E e O, qual que eu não vou acentuar? A que termina em I ou U.
A não ser que. Lá vem a professora de português com as exceções. Sim. Olha aqui. Se a minha palavra for uma oxítona e termina em I ou U, junto com outra letra, ou seja, a minha vogal não está sozinha naquela sílaba, eu não tenho acento nessa palavra. Então, saci, caqui, angu, abacaxi, xingu são palavras oxítonas. A última sílaba é forte, é tônica, mas não tem acento. Agora, se essa vogal I ou essa vogal U estiver sozinha na última sílaba, aí ela é tônica, é uma oxítona e vai ter acento, tá? Itaú, Jaú, Baú, Açaí, olha aí, são palavras oxítonas, o I e o U está sozinho na sílaba, aí sim ele poderá ser acentuado, tá? Então, quem já viu aí plaquinha da rua Xingu com acento no U, saibam que está errada, tá? Não tem acento a palavra Xingu, porque o U fica ali junto com outra letra, ele não está sozinho. Então, ele é tônico, é uma oxítona, mas não pode ser acentuada. As paroxítonas. O que é paroxítona? Que tem a penúltima sílaba tônica, a penúltima sílaba forte. Qual é a regrinha das paroxítonas? Essa é a que tem mais regrinhas, são aqui, ó, várias as terminações dela. Quais que a gente usa mais? Eu escrevi aqui a palavra rouxinol para vocês terem uma ideia de quando que eu vou acentuar. Tem mais regras nela? Tem. Mas só da palavrinha rouxinol eu já consigo gravar a maioria das palavras que eu vou acentuar. Então, com exceção aí, ó, o O que eu repito na palavra rouxinol, a letrinha O eu repito, né? Então, corta ela, esquece o O. Paroxítona que termina em O não tem acento, não. Por isso que coco não tem acento, tá? Cocô já entra lá das oxítonas, vai ter acento. Mas o coco, não, tá? Então, palavras que terminam são paroxítonas, penúltima sílaba tônica, terminou em R, U, X, I, N ou L, vai receber acento. Lembrando que essas aí que terminam em U ou I, elas podem estar no plural, elas podem estar acompanhado do S, que vai continuar tendo acento. Exemplo aqui, ó, a palavra vírus, bônus, a palavra lápis, táxis. Então, também aí eu vou ter que acentuar. Além dessas letrinhas, qual que são as outras que entram nas paroxítonas? As que terminam em PS, as que terminam em ão ou an, estando no plural ou não, tá, gente? Então, olha aí, um exemplo para cada uma das letrinhas. Éter, vírus, ônix, táxi, éden, difícil. Se tivesse no plural aqui, difíceis, continua tendo acento. Bíceps, ímã, olha o acento ali, ó. Órgão e aquelas que terminarem em ditongo. Lembram lá da palavra colégio? Que a gente até fica se perguntando, será que separa colégio ou não? Porque se eu separar, ela vira uma proparoxítona, né? Mas não. A regrinha da acentuação ali é porque ela terminou com um ditongo. Um ditongo, duas vogais que ficam juntas na mesma sílaba. Série, glória, empório, água. Então, são exemplos aí de palavras paroxítonas acentuadas. Uma observação aqui, só coisas da língua portuguesa. As paroxítonas que terminam em N são acentuadas. O N está lá no rouxinol. Mas as que terminam em ens não são. Então, olha só que coisa. A palavra hífen tem acento, mas o plural hífens não tem, né? Então, se terminou com ens, não está na regra das paroxítonas, está lá na das oxítonas,
quando a última sílaba é tônica, né? Não se acentuam mais também aqueles ditongos abertos, o EI e o OI das palavras paroxítonas, né? Que lembra que a gente teve aquele acordo ortográfico? Ideia não tem mais acento, plateia não tem acento, quem quiser assistir o show vai ficar em pé, jiboia, android. Então, quando eu tenho esse sonzinho EI e OI nas paroxítonas, não tem acento, tá? Cuidado, é nas paroxítonas. Herói é oxítona, continua com acento. E as proparoxítonas, lindas, maravilhosas, todas elas vão ter acentuação, né? Não tem exceção, não tem regrinha. Sempre que a minha antepenúltima sílaba for tônica, ou seja, a terceira de trás para frente, se ela for tônica, ela for forte, vai ter acento. Patético, árvore, matemática, trágico. O que eu tenho de regra especial? A regra especial é a do hiato. Então, nós vimos lá o que é hiato. Um encontro vocálico que se separa na separação de sílabas, né? Quando eu tenho nesse hiato, olha lá, a letrinha I ou a letrinha U fica isolada na sílaba, ela vai receber acento. Exemplo, saída, caída, egoísmo, olha lá, mesmo estando com S, tá, gente? Não vale a outra letra. Viúva, saúde. Então, eu tenho aí o ditongo, o I e o U vão ser acentuados. Quando que eles não vão receber acento nesse caso? Só se antes dele tiver um ditongo ou se eu tiver depois dele o NH. Então, a palavra campainha, rainha, são palavras que o I é tônico, mas ele não tem acento porque eu tenho o NH na frente. Né? Fuinha, que é o animalzinho lá. Feiura. Por que feiura não tem acento? Se o U é tônico e fica sozinho? Porque antes dele eu tenho um ditongo. Aí cai a regra por terra. Português é lindo, né, gente? Quando você pensa que é sempre assim, aí tem uma exceção. Mas é tranquilo. E existem algumas palavras que eu vou ter um acento diferencial, ou seja, ele serve realmente para eu saber de qual palavra que eu estou falando. Exemplo desse acento está aí nas palavrinhas pode e pôde. Né? O pode é quando está no passado. Ele pode fazer um bom serviço. E pode é no presente. Você pode falar agora. Né? Mesma coisa aí para o verbo pôr e a preposição por. Aqui também entra lá, né? O pôr do sol também tem acento. A dos verbos ter e vir. Então, olha lá, quando eles são conjugados na terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas, eu vou ter que acentuar esses verbos. Então, quando eu digo que ele tem dinheiro ou ela tem dinheiro, não vai ter acento. Agora, se tiver no plural, eles têm, elas têm, aí eu tenho que colocar aí o acento circunflexo. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ele vem, ela vem. Singular, não tem acento. Plural, eles vêm, elas vêm, meus pais vêm. Aí sim vai ter acento, tá? Isso serve para aqueles verbos que forem derivados desses. Então, por exemplo, reter, conter, deter, são exemplos de verbos que surgiram, né? Partiram do verbo ter. Então, eles seguem essa mesma regrinha, tá? Acento não é enfeite. Tem gente que fala, não sei para que acentuar. Tira os acentos tudo, todo mundo escreve igual e não vai ter problema mais. Imaginem aqui essa
frase aqui sem nenhum acento. Sabia, garota, sabia que o sabia sabe assobiar. Não dá. Então, olha aí. A sábia garota sabia que o sabiá sabe assobiar. Tá vendo que o acento ele pode mudar a palavra, tanto o sentido da palavra quanto a classificação dessa palavra? Sábia é uma palavra que eu tenho aí, ó. Sábia é uma palavra que eu tenho 2 sílabas. A penúltima é tônica. Por que ela é acentuada? Ela é uma paroxítona que termina em ditongo. Sábia. Agora, sabia. 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 Eu tenho 3 sílabas. E a minha penúltima continua sendo a tônica. Porém, agora não tem acento. Por quê? Lá da regrinha do Rouxinol, das paroxítonas, não tem na regrinha letra A, quando termina com letra A, não vai ter acento. Então, sabia, o bi é tônico, mas não tem acento nele. Agora, sabia, sabia. Agora aqui eu já tenho uma palavra que a última sílaba é tônica, ou seja, é uma oxítona. Lembra lá? Oxítona terminou em A, E, I, O, vai ter acento. Então, por isso aqui, eu mudei a classe da palavra. Secretária, secretaria. Pratica, prática. Jéssica pratica ciclismo. Incentiva seus alunos na prática esportiva. Então, um acento, sim, ele pode mudar o sentido da palavra, tá? Imagina você chegar no mercado para comprar um cara barbado por R$ 2,99. Tá valendo nada, né, gente? Então, cuidado aí, ó. O certo é cará. Cará, tem acento. Senão vocês vão levar outra coisa para casa. Relembrando, então, açaí tem acento, porque o i ficou sozinho na sílaba. Cupuaçu não tem acento, está escrito errado aqui. O U não está sozinho na sílaba, não, ele é tônico, mas não tem acento. Hora da tarefa. Vamos ver se vocês aprenderam. Lá na página 22 e 23 da apostila de vocês. Deixa eu pegar aqui. No arquivo que eu mandei também já tem essas questões. Questão número 1. São acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica as palavras de qual alternativa? Então, olhem aí, eu quero saber onde que todas as palavrinhas estão seguindo a mesma regra de acentuação. Vírus, possíveis, proteína. Até, também, domésticos. Água, rápida e A. Transgênicos, proteína e experiência. Sanitários, possíveis e estratégia. Primeira coisa que eu analiso nesse tipo de questão: quantidade de sílabas. Olha aqui. A só tem uma sílaba, é um monossílabo. Ele está lá na regrinha das monossílabas. As outras palavras têm mais de uma sílaba, então a letra C está errada. Não tem a mesma regra de acentuação. Água é acentuada pela regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Olha lá, última, penúltima sílaba que é tônica, tá acentuada, é uma paroxítona. Rápida, olha lá, rápida. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica, é uma proparoxítona, todas são acentuadas. Então, aqui não teve lé concreta, todas elas, cada uma seguindo uma regra. Não é a questão que eu quero. Qual seria aí a correta? A letra B? Você acha que é a letra B? Até, também, domésticos. Até. Última sílaba tônica, ela é o quê? Quando a última sílaba é tônica, ela recebe o nome de quê? Quem lembra? Oxítona. Ok, oxítona terminou em A, E, O, tem acento. Também. Última sílaba tônica, também é oxítona,
Tá na mesma regra. Domésticos. Olha lá, domésticos. Eita, não é a última sílaba tônica, ela não é uma oxítona, ela é uma proparoxítona, Paroxítona. né? Última, penúltima, antepenúltima. Não é a letra B. Vamos para a próxima. É a letra A. Letra A, vamos ver. Vírus possíveis e proteína. Vírus, penúltima sílaba, paroxítona. Rouxinol, tá lá na regrinha do rouxinol, terminou em U, acompanhado de S, mas não importa, né? Tá na mesma regrinha das paroxítonas. Possíveis. Possíveis. Também eu tenho aqui uma paroxítona, né? Possíveis. Penúltima sílaba tônica. Mesma regra. Proteína. 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 Também é uma paroxítona. Porém, qual é a regra de acentuação aqui? Porque lá do rouxinol, não fala que eu devo acentuar as paroxítonas que terminam em A. Então, não está na regrinha das paroxítonas. O que elimina a letra A? Quem sabe a regra de acentuação aí? Olha lá, o I é tônico, fica sozinho. Ele está na regra do hiato. Ele não está na regra das paroxítonas, e sim na regrinha do hiato. Então, eliminou a letra A, não pode ser essa. Embora todas elas sejam aí paroxítonas. Qual que está sobrando? Letra D ou E, né? Ó, seguindo essa lógica do proteína, aqui a gente já sabe que a regra é a do hiato. Experiência e transgênicos. Transgênicos. Proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica, já não bateu a regra, já encontramos a resposta correta. E experiência, qual que é a regrinha aqui? Paroxítona terminada em ditongo, tá? Paroxítona terminada em ditongo. Então, a resposta correta é a letra E. Todas as palavrinhas aí são sanitários, possíveis, estratégia. Todas elas são paroxítonas que terminam em ditongo, vogaizinhas ali que ficam juntas, ó. Possíveis, sanitários e estratégia. Então, está todas pela mesma regra. Difícil, né, no começo? Agora vocês vão ver que já fica na ponta da língua. No que diz respeito ao texto e a seus aspectos linguísticos, julgue. Os vocábulos domésticos, válvula e harmônico são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação, certo ou errado? Como que eu vou distinguir? Primeira coisa, pessoal, separa a sílaba. Domésticos. Então, olha lá, última, penúltima, antepenúltima sílaba tem acento, todas elas vão ter, são as proparoxítonas. Válvula. Também antepenúltima, proparoxítona. Harmônico. Antepenúltima também é uma proparoxítona. Todas elas estão com a mesma regra? Sim. Então, resposta aí, certo. Entenderam aí? Quando eu vou falar de acentuação, eu tenho que separar as sílabas para eu tentar encontrar a regrinha correta, certo? É a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Vocês vão ver que acaba sendo fácil. Questão 3. Considerando aspectos linguísticos do texto, julga os seguintes itens. As palavras evoluíram e saúde acentuam-se de acordo com a mesma regra de acentuação?
Separem a sílaba aí. Como que fica a palavra evoluíram? Evoluíram. O i ficou sozinho, né? Por isso, inclusive, que ele tem acento. Saúde. O u também ficou sozinho. Olha o que, que eu tenho antes do u e o que, que eu tenho antes do i. Uma vogal. Ou seja, ele separou de uma vogal, ele é um hiato. Então, eles estão sendo acentuados pela regra do hiato. É a mesma regra. Por isso, aqui, a resposta também é certo. Conseguiram acompanhar isso? Estão conseguindo entender as regrinhas? Respondendo as questões que a gente consegue assimilar melhor. Questão número 4. A palavra tecnológicos recebe acento gráfico de acordo com as regras da norma padrão da língua portuguesa. O grupo em que todas as palavras devem ser acentuadas por essa mesma regra é. Então, primeiro eu tenho que saber que regra que é essa. Como que eu separo a palavra tecnológicos? Ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Tecnológicos. Proparoxítona? Proparoxítona. Como que eu sei disso? Última, A última penúltima, antepenúltima. Isso aí, a terceira, né, de trás para frente. Então, ela é uma proparoxítona, todas vão ter acento. Então, eu quero encontrar ali o grupo de palavras em que todas elas são proparoxítonas. O que, que eu tenho que analisar primeiro? Se é a terceira de trás para frente, onde eu tiver uma palavra que tenha menos de 3 sílabas, eu já elimino ela. Então, fácil, só tem 2 sílabas, já elimino a letra A. Viram só como é mágico? A letra B, a correta? Letra B, É. vamos ver. Satélite. Satélites altíssimos vítimas. Isso. Todas elas aqui são proparoxítonas. Todas têm a antepenúltima sílaba tônica. O que que elimina as outras, ó? Atraídos. Penúltima sílaba tônica. O i sozinho aqui é a regra do hiato. Domínio. Domínio. Penúltima sílaba. De novo, eu tenho uma paroxítona que terminou em ditongo, por isso que tem acento. Tá fora da minha regra. Saúde, paroxítona. E aqui, a regra do hiato. O U sozinho na sílaba, né? Possível, paroxítona, penúltima sílaba tônica. Vulneráveis, vulneráveis. Penúltima, também não é proparoxítona, é paroxítona. Luminárias, paroxítona, terminada aí em ditongo. E incontável, paroxítona, tá lá na regrinha do rouxinol, terminada em L. Viram só? Vai fazendo que vai esclarecendo, vai ficando mais fácil. Questão número 5, tá acabando, tá, gente? Só tem mais uma. Por favor, preciso de um remédio para a memória. Qual o nome do remédio? Ih, caramba, não me lembro. O que eles estão perguntando aqui? Em relação à palavra memória e remédio. Assinale a alternativa que apresente uma análise totalmente correta. O que é a regra de acentuação aqui nessas duas? Memória. Qual é a regra? Memória. É a penúltima sílaba? Penúltima, né? Então, aqui ela é uma paroxítona. Paroxítona. Por que ela tem acento? Terminou em ditongo, tá? Lembra lá, paroxítona, vocês lembram da palavra rouxinol. Professora, mas você falou que o O não conta no rouxinol. As terminadas em O não contam. De fato, não conta. Aqui, terminou, não foi no O sozinho, foi num ditongo. 2 vogais juntas. Por isso que ela tem acento. Remédio. Eu tenho que tomar cuidado para não separar errado. Porque se eu separasse remédio, virava uma proparoxítona.
né? Memória, aí eu ia fazer errado a minha questão, porque ela não é proparoxítona, ela é uma paroxítona. Então vamos lá. Letra A. Ambas são acentuadas seguindo a mesma regra, assim como seriam as palavras rádio e tênia. Ó, ambas são pela mesma regra? Ok. Agora tem que estar tudo certo. As palavras rádio e tênia também seguem a mesma regra? O que vocês acham? Sim ou não? Acho que sim. Acha que sim? Sim. Rádio. Tênia. Penúltima sílaba tônica. Terminou com duas vogais, né? Terminou aí com ditongo, que não se separa. Tem a mesma regra. Pronto, nem preciso ler o resto. A resposta correta é essa. Essa. Letra A. Isso. Acertei. Só acertou. Se eu ficasse em dúvida, olha lá o que fala na B. A primeira é acentuada pelo mesmo motivo que médico. Médico. Não, porque aqui eu tenho a proparoxítona, né? A antepenúltima que é tônica. Então já eliminava. Letra C. Ambas são acentuadas por motivos diferentes? Não, a gente viu que o motivo é o mesmo. Também eliminava. Letra D. A primeira é acentuada pelo mesmo motivo que fêmur. A segunda é acentuada pelo mesmo motivo que tíbia. Errado, porque aqui ó, o fêmur ele é uma paroxítona, mas o fato de ser acentuado, lembra lá do rouxinol, é porque terminou em R e não em ditongo. Letra E. Ambas são acentuadas seguindo a mesma regra, assim como seriam as palavras úmero e escápula. Não, porque aqui eu tenho ó, escápula. É a terceira sílaba aqui de trás para frente que é tônica, não é paroxítona, é proparoxítona. Viram só? Sim. Última questão aqui nossa de hoje. Diante desta iminência, todos se uniram. Assinale a opção em que todos os vocábulos são acentuados, obedecendo a mesma regra de acentuação da palavra em destaque. Então, a palavra é essa, iminência. Qual é a regra de acentuação nela? Iminência. É paroxítona também? Iminência. Paroxítona, né? Sim. Penúltima tônica, terminou em ditongo. Ditongo. Por isso que ela é acentuada. Então, olha a malandragem aqui. O que eu vou caçar? Palavra que termina em ditongo. Aqui terminou em ditongo? Não. Né? Só tem o A sozinho. Aqui eu tenho o R. Não terminou em ditongo. Não pode ser a letra A. Vou deixar vocês fazerem o resto. Dá uma analisada aí. Qual outra que não poderia? A letra B seria a correta? A B você já acha que é a certa. Tô chutando, mas eu acho que sim. Tá muito boa no chute. Tô? Que é isso? É a letra B que está correta. Mas vamos analisar por que as outras não estão. O só tem uma sílaba, né? Monossílabo, não entra aí na regrinha, estaria totalmente fora da casinha. Fácil, olha lá, terminou com L, não terminou com ditongo. Cadê? Na letra C, irresistível e mágico afrodisíaco. Nenhuma terminou com ditongo, também não poderia ser a letra C. Então, correto é delírios, persistência e mistério, tá? Não quer dizer que era o I e o A que tinha que terminar a palavra. É com ditongo. Mistério, fica junto. Delírios, fica junto. Urios, né? Então, por isso, correto aí a letra B. Então, é isso, pessoal guerreiro que tá aqui até agora. Espero que eu tenha conseguido aí passar uma ideia basicão aí para vocês
essas regrinhas de acentuação e divisão silábica. É um conteúdo, assim, que exige um pouquinho de treinamento, a gente responder questões mesmo. É assim que a gente consegue assimilar melhor o conteúdo. Mas não é tão difícil, não. Vocês devem